Oi, gente! Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre duas possibilidades de uso da cor, né? Tem muitas possibilidades, mas uma delas é a gente fazer usando a tinta pura, como ela vem do tubo, ou misturando ela com branco, dando diferentes nuances para aquele mesmo tom. Quando a gente está falando de acrílica moderna, que se usa muito a cor chapada, isso é uma coisa muito interessante. Então eu trouxe aqui 2 cupcakes. Pode virar um quadrinho no quarto dos seus filhos, pode virar um quadrinho na sua cozinha, não sei se você gosta de fazer, mas eu acho que é uma coisa que de repente vai ter utilidade para você depois. O meu interesse é sempre exercitar um conceito para que depois você possa desenvolver a sua própria arte baseado nesses conceitos, né? Pensando naquilo que você quer, vendo as possibilidades, pensando naquilo que você deseja passar com a sua arte, tá bom? Então a gente vai fazer um cupcake com as cores mais vibrantes e um com as cores mais pastéis. Então a gente vai começar agora aqui. Eu já tô aqui com o meu pincel número 8 redondinho, já botei aqui um magenta, um turquesa e um marrom, né, um terra siena e um branco, pra gente poder fazer depois essa outra dimensão. Então vou começar aqui com o meu turquesa, fazendo aqui a minha cestinha. Eu já fiz o desenho, já marquei um desenho simples, né, do cupcake. E eu gosto de deixar essas marquinhas da pincelada, essas marquinhas da própria tinta. E aí a gente vai preenchendo, usando aqui o recurso da acrílica opaca, tá? Usando sem molhar muito o pincel, eu quero essa tinta mais intensa mesmo. A gente ter toda a intensidade dessa cor no nosso papel. Às vezes, quando a gente está usando a tinta pura, a gente sente falta de molhar um pouquinho para o pincel voltar a ter o formato, mas você molha ele um pouco. Como esse pincel retém muita água, você seca. Seca sempre nesse sentido redondo para você voltar a ter o biquinho que você quer, e aí você vem. Para poder fazer essas partezinhas mais de detalhe. Acabei com o meu azul, vou lavar meu pincel. E vou vir aqui com o meu marrom. Como a tinta de baixo ainda tá um pouco fresca, né? O azul ainda tá muito úmido, cuidado para você não trazer esse azul pro seu marrom, tá? Mas usando ele assim espesso, dificilmente ele... Deixando toda a textura aqui do chocolate, né? Pra você poder imaginar bem aí o seu cupcake. Então eu tô usando aqui o magenta, vamos lá. Vou fazer o meu merengue nessa cor. Então eu quero trazer o movimento do merengue. Então aproveita a textura que a própria tinta te dá e vamos lá. Usa a pincelada a teu favor, então usa o redondo. Se você precisar treinar um pouquinho mais do seu pulso, esse é um bom exercício. Eu vou deixar aqui propositadamente esse branquinho, tá? E agora, para fazer esse coraçãozinho, eu vou fazer uma misturazinha desse meu magenta com o meu marrom. Para eu ter uma outra cor que eu não tenho aqui.
verdade, para fazer esse aqui, o ideal era ter um pincel um pouquinho mais fino, mas vamos lá. Vou trocar o pincel mesmo, gente. É difícil, vou pegar esse aqui que é um número 6. Vai facilitar a minha vida. Então aqui eu tenho um cupcake super vibrante, com muita intensidade. E eu posso também aproveitar, vou misturar, olha só, um pouquinho desse azul com esse, fazer um lilás, um roxo e vou fazer uns confeitos. Não vou precisar de mais. Então, aqui com essas 3 cores aqui, a gente já fez um cupcake super vibrante. Agora eu vou começar o nosso cupcake bem pastel. Então, o que eu vou fazer? Vou misturar o meu branco com azul. E eu quero... trazer mais a textura da minha pincelada aqui. Lembrando que a tinta acrílica, toda vez que ela seca, ela dá uma escurecida. Então, quanto mais claro você quiser, pode caprichar no branco, porque depois, sempre que ela seca, ela fica um pouquinho mais escura. Você vai começar a reparar isso. Então, agora vamos ao nosso marrom. Vamos fazer a mesma coisa, branco, trazer pra cá. E um pouquinho desse marrom já vai... Viu como a pigmentação da cor é intensa? Então, se eu quero fazer ele bem suave, eu tenho que trazer bem pouquinho. É sempre bom a gente fazer uma quantidade maior de tinta. Eu tô tentando ser mais econômica aqui, mas não precisa. Porque se eu quero a textura, né, que é a minha intenção, então vamos caprichar aqui pra gente poder fazer, ter tinta suficiente para eu poder, em cada pincelada, fazer o que eu quero. Então, o meu siena, o meu marrom pastel ficou assim. Então, aqui eu já tenho o meu rosinha do jeito que eu quero. E vamos ao meu merengue. E vocês lembram que a gente fez uma mistura das 2 cores para poder fazer o coração? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou trazer o branco para essa mistura. E a mesma coisa para esse meu rosto daqui. Eu tenho a minha cor bem pastelzinho e eu venho com o meu confeito.
Agora vamos esperar secar para a gente aplicar a canetinha. Agora que meu cupcake já secou, eu decidi que eu vou fazer mesmo, então, esses detalhes em canetinha. Aqui eu tô vendo que tem umas, ainda tá com muito brilho, então tô achando que não tá 100% seco. Mas vou começar aqui pela forminha. Peguei essa aqui é uma Sharp, mas você pode pegar uma canetinha permanente que você tiver aí, uma pontinha fina. E aí você faz o acabamento. Tá aqui com os meus cupcakes. Eu gosto de usar a canetinha. A gente poderia fazer esse mesmo bordinha usando um pincel fino com a tinta preta, mas eu gosto da textura que a canetinha deixa, gosto da firmeza com que eu posso pegar a canetinha, enfim, acho que deixa o trabalho bem gráfico, já com uma carinha especial. E aí eu queria que você pensasse, qual cupcake fala mais com a sua criança interior? O seu cupcake mais pastelzinho, com menos luminosidade, com um valor mais próximo do branco, ou a cor mais vibrante, mais luminosa, como essa aqui, em que a gente não usou o branco. Tem certo e errado? Não tem certo e errado. Tem aquele que fala mais com você, tem aquele que é a intenção do trabalho que você quer fazer ou a arte que você quer expressar naquele momento. Então fica essa reflexão para vocês e esse exercício. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grandão.